começou a surgir na minha vida, as oportunidades cristãs começaram a surgir. A citação que vocês fizeram lá na postagem lá do Ministério Infantil apareceu para mim. E eu não sabia de nada, não tinha experiência de como lidar com criança, de como coisa acontecer. Chegou até mim e eu disse, eu quero. Só uma coisa, geralmente as igrejas, assim, poucas igrejas têm uma dedicação para o ministério infantil. O que é que fazem geralmente? Se dedicam muita energia para jovens, para homens, para mulheres, e para as crianças colocam geralmente aquela tiazinha que quer dar, não tem muita habilidade assim, vai cuidar das crianças, né? E a gente, para as crianças, a gente tem que ter uma didática diferenciada, né? E a comunicação com as crianças é bem diferente, né? Como que é? Rapaz, essa linguagem é totalmente diferente. É um mundo assim que a igreja precisa focar mais os seus olhos, a sua dedicação. Eu tenho lido recentemente o livro de Spurgeon, tem me ensinado bastante, né? Pescadores de crianças, pescadores, né? E outros livros de Spurgeon, outros J.C. Halley, e muitos escritores assim voltados para a área infantil também. E eu fico com o que Spurgeon disse. Se ele tivesse de iniciar o ministério dele novamente, ele iniciaria com as crianças. Porque as crianças têm um coração bom. Têm um desejo bom no sentido de querer aprender. Os calvinistas estão assim, ó. O homem é ruim, o homem é ruim. É sim, calma, é ruim mesmo. Mas... A natureza é ruim. A natureza humana é ruim. Mas a criança ela tem um coração bom e disposto a aprender. E muitas das vezes... A criança é humilde, né? O que Cristo sim, falou. Sim, né? ela é verdadeira. Criança... Ela é verdadeira com o que ela está dizendo. As crianças foram... eu acho que o pastor Adivando fala muito disso, né? Vai catapulta você do lado. Né? As crianças foram pioneiras na minha decisão, foram muito importantes na minha decisão para ingressar ao ministério. Já de maneira efetiva, de aceitar o ministério missionário, de ser missionário. Futuramente, se Deus permitir, e o pastorado, Deus é que sabe. Tenho um desejo no meu coração, mas aí, no momento, eu não me sinto preparado, isso tem que ser bem claro, e a gente tem que ser verdadeiro, né, com as coisas do Senhor. E isso foi muito importante, trabalhar com crianças, porque eu acredito que tudo que eu aprendi com o Antônio e as crianças da nossa igreja, eu acho que alguém que não está preparado para ensinar crianças, talvez ela não esteja também preparada para ensinar a toda a igreja. Porque criança, ela tem um coração bom para aprender, mas ela dá trabalho. Ela dá muito trabalho. Pergunta, amigo, que você faz, rapaz. Recentemente meu sobrinho perguntou, ele me chamou, 6 anos, Israel Pedro, tá em casa. Ele disse, tio, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E a serpente? E a serpente? Eu disse, meu filho, vamos crescer, vamos crescer, daqui a pouco você aprende. Mas ele fica vem com as perguntas assim, e foi um período de muito crescimento para mim, mas de muita provação também. E para mim foi um divisor de águas, para mim era tudo novo. Quando eu recebi a proposta na nossa igreja lá na China, eu acho que algumas pessoas não gostaram. Porque disse, um homem vai ensinar o ministério infantil? Eu acho que eu quebrei o sistema, né? Uhum. Tem um preconceito, né? De que tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher, tem que... Entendeu? E para mim foi um divisor de águas. Para mim era tudo novo. A minha primeira aula com as crianças, a primeira oração. De maneira que a coisa acontecer... Audrey, eu já ensinei a você, não? Mas eu acho que a irmã de Audrey, outras e outros que já estão adolescentes hoje. Cara, eu me dediquei de uma forma tão intensa que não é para mim agora. Eu sempre digo isso. Deus receba a glória de fato para si pelos méritos de Cristo na cruz e pela minha vida que Ele transformou. A minha vida que Ele transformou, porque o infantil hoje, ele é para mim uma prioridade no serviço ao reino. No serviço ao reino. Aquele cangaceiro, aquele irmãozinho lá, do jeitinho dele, e ainda, a gente tem que ser como criança. As crianças foram importantes que, no momento de maior angústia que eu passei, que a gente passa, ore por seus pastores, porque pastor passa por dificuldades. Eu acho que o pastor que ele não passa por dificuldade é porque não se envolvendo com a igreja, não se envolve com a igreja, não se envolve com o ministério infantil. E quando ele passa, ele vai ser aprovado ali, naquele lugar ali, de alguma forma. Elas oravam por mim. Eu estava em angústia em casa, chorando.
Daqui a pouco uma criança ligava, tia, eu tô orando por você, tá fazendo o quê? O que você tá fazendo? Fazia chamada de vídeo para mim, conversava comigo, mandava mensagem, cartinha. Interessante de tudo isso no Ministério Infantil, é o assunto agora, as crianças, elas defendem você. Elas defendem as tias. Elas defendem o tio. Elas defendem porque elas acreditam. Eu tinha um grande temor de fazer tudo para acertar, porque se eu errasse, elas não poderiam não acreditar mais em mim. Então eu me dedicava completamente. Por exemplo, elas lhe viam como um espelho, né? Uma referência, Sim, né? sim. Elas têm como referência. Tem como referência. Teologicamente, foi uma escola para mim. Recém concluído o seminário ali. E daqui a pouco o ministério na igreja. Eu, juntamente com a igreja, na permissão de Deus, me deu essa confiança de estar à frente. Eu estava à frente, mas todo mundo era líder. Nossa, o pastor Antônio, ele falou muito isso. Era formar pessoas capazes de ensinar crianças, ser como crianças, tratar elas como elas devem ser tratadas, meninos e meninas, não fazer acepção daquelas crianças, olhar as dificuldades. Uma questão bem interessante que me aconteceu no Ministério Infantil durante a minha história cristã até aqui, é que as crianças me defendiam, cara. As crianças me defendiam quando ela ouvia alguém falando algo a meu respeito que não era agradável, elas defendiam. Elas iam lá e defendiam. E isso ali mexia comigo. Mexia comigo, eu digo, Senhor, será que Spurgeon disse que é isso mesmo, tá certo? As escrituras, é isso mesmo? Tem que ser como criança, desse jeito? Então eu quero. E aí, o infantil foi próspero, assim, nas escrituras. Eu nunca imaginei as crianças da nossa igreja aí aprender a doutrina do homem, um ano de teologia da doutrina do homem na linguagem delas, e elas aprendiam. O pastor Antônio, uma vez eu fui falar para ele, a filha dele, queria ser batizada, aliás, queria participar da ceia. As crianças queriam, eu disse, pastor, eu tô no encrenca, cara. Tô no encrenca. Porque as crianças querem ser batizadas e participar da ceia. Até a filha do pastor Antônio, uma vez, ela disse assim, Annelise, ela disse assim, ela falou, mas eu aprendo tudo com meu pai, por que eu não posso participar da ceia? Pegou pesado. Pegou pesado. Eu, discipulado, ela estava presente e outros, né? Eu tô citando porque vocês conhecem. A gente estima muitas crianças, né? Demais. Por exemplo, quando você olha para a reforma, o breve catecismo de Westminster foi escrito para discipular crianças. Né? Você vê lá o Martinho Lutero, que tinha uma dedicação muito, muito grande para as crianças também. Tinha um catecismo ali para as crianças também. E a gente hoje, para a criança, quer botar videozinho da Arca de Noé e Davi derrubou o gigante e você tem que ser como Davi e vencer os gigantes da sua vida. Né? É uma coisa bem simples, né? Um momento desafio foi quando eu fui dar a primeira aula para essa mensagem de Jonas. Eu disse, quem é a mensagem de Jonas? As crianças têm uma ideia que na mente dela é a baleia, é Jonas na barriga da baleia. É tudo isso, só que a mensagem de Jonas não é essa. E como é que eu ia trazer a mensagem de Jonas para aquelas crianças ali na igreja? Filho de pais, a maioria que não eram da igreja, né? Alguns que não eram da igreja. Outros, os pais ensinam, mas nem todo mundo tem aquela dedicação bem a fundo para isso. E eu tinha que fazer isso. E aí eu fui ensinar que crianças que a mensagem de Jonas é Deus. Sempre foi Deus. Os personagens que aparecem no livro de Jonas, ali foi a mão de Deus na história. Aquela história foi maravilhoso. Criança ali que se derramou ali na sala das crianças com a gente lá. Eu vi crianças chorando, pranteando. Era maravilhoso a sala do Ministério Infantil da nossa igreja e ver as crianças lá orando de joelhos, debruçada verdadeiramente ali. Tinham dificuldade, me falava, conversava com o pastor missionário, e a gente ia resolvendo as coisas na medida do possível. A gente pegou o período difícil agora, que foi essa pandemia, né? Todo mundo trabalhou, cresci bastante. É muito gratificante trabalhar com o Ministério Infantil, muito gratificante. E aí foi onde eu tomei a decisão definitiva, né? Estava sendo enviado para tirar férias missionárias. Eu não ia para esse lugar, para Itaporanga, meu nome estava relacionado para ir para outro lugar. E não sei o que foi que houve, teve que mudar os nomes, aí meu nome foi relacionado para Itaporanga.
Na época eu disse, por quê, né? Mas eu vou. E fui, comecei a gostar, andando com criança lá na igreja, na rua, e ali aos poucos, aprendendo, ouvindo muito conselho. Então, eu observava muito o que meu pastor fazia. Eu gostava muito de observar, eu sou muito observador. Eu observo bastante. Aquilo que edifica eu tenho para mim e para minha vida e tento praticar, absorver o máximo que eu puder. E foi quando eu decidi. Eu mostrei uma carta ao meu pastor. É engraçado que ele estava saindo da nossa igreja e eu estava nessa situação já há um ano e eu disse, pastor, eu preciso falar com você. Eu conversei com ele, uma conversa entre amigos. E ali eu disse a ele a minha necessidade, o desejo que estava no meu coração, da obra missionária, de desenvolver o que Deus tinha colocado em minhas mãos. Eu não sabia se a hora era aquela, mas eu estaria orando, pedi oração a ele. E fui muito orientado, muito aconselhado, muito guiado. E aí chegou o momento que eu não tive mais para onde correr. Eu decidi. Procurei um novo pastor. Essas mudanças de pastor você já deve estar questionando. Rapaz, por que tanta mudança, né? São mudanças boas, são homens de Deus. Mas também você passou muito tempo na igreja, né? Então, assim... Em torno de 15 anos. Em torno de 15 anos. Em torno de 15 anos. Então, o baratinho da igreja, o irmãozinho da igreja. Eu procurei me envolver em tudo que havia na igreja. Se eu pudesse me envolver, eu estava me envolvendo. Eu fui aprendendo, né, as coisas práticas. Eu estava sempre no culto de doutrina, oração, escola bíblica. Estava sempre envolvido nisso. Eu gostava muito de ouvir os pastores ministrando a mensagem. Um detalhe, quando eu chego em casa, quando eu chego em casa, a primeira coisa que agora na modernidade da tecnologia nas igrejas e tal, eu chego em casa e vou escutar a mensagem de novo. Eu ouço na igreja, chego em casa e vou escutar de novo. Depois eu escuto mais uma vez. 3 ou 4 vezes eu fico ouvindo a mensagem. Eu tenho essa prática de estar ouvindo aquela mensagem para aprendendo mais e mais. Isso é muito importante, foi muito importante para a minha vida. E eu decidi ser missionário, falei com o pastor, ele orou por mim, já recebi alguns convites de algumas igrejas, né, para poder assumir a responsabilidade, estar com ele, estar à frente de uma obra missionária, de um trabalho missionário, e eu decidi. Conversei com minha mãe, orei bastante, passei quase um ano orando, pedindo alimento ao Senhor, pedindo direção a Deus, procurando saber se era isso de fato.